Dia pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Vou fazer rapidamente aqui uma correção, mas a ideia é bem simples. Para você calcular a área deste triângulo aqui, que ele coloca na figura, o triângulo ABC, basta você calcular a área do retângulo. Então, se aqui eu tenho 5 e 4, é 5 vezes 4, 20, que é base, né? Base vezes altura. Lembrando que a altura é o lado perpendicular ao que você chamou de base, tá? Não esqueça que nem sempre a altura é o lado vertical, e sim perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Então foi o que eu fiz aqui, ó. E as áreas dos triângulos, você faz que é metade da área de um retângulo. Então é base vezes altura sobre 2, dividido por 2. Então aqui nós temos um retângulo 5 vezes 4, 20. Nós temos 3 triângulos, sendo que 1 vezes 4 dividido por 2 vai dar 2. Depois 3 vezes 5, 15 dividido por 2, 7,5. E aqui 4 vezes 1 dividido por 2, 2, tá? Então aqui é a resposta do exercício. Como fazer? Já no exercício 2, ele coloca aqui uma situação, usando o teorema de Pitágoras, mas o lado do quadrado é essa hipotenusa aqui, ó, o lado do quadrado. Então, se nós tivermos aqui um quadrado, né, qual é a área do quadrado? É lado vezes lado, né? Esse lado aqui também é L. E os lados são perpendiculares. Aqui é um bom exemplo da base que eu escolhi, e a altura perpendicular à base. Então é lado ao quadrado. Se você aplica o Pitágoras, você vai ver que o lado ao quadrado é soma dos quadrados dos catetos, né? Então aqui você tem um cateto é 6, outro cateto é 6 também. Então fica 36 mais 36, 72. Como o lado ao quadrado já é 72, então essa é a área do quadrado, 72 unidades de área, tá? Já agora aqui nós nos deparamos com um hexágono, e aí eu calculo a área de um triângulo, a base aqui é 2, a altura, eu vou tirar aqui mais ou menos, aproximadamente, eu vejo aqui que parece que é um ponto médio, entre o 2 e 1,5, então eu tenho que somar, olha só, eu vou somar aqui 2 mais 1,5, que dá 3,5, dividido por 2, que é 1,75. Então, essa altura é 1,75, tá? E aí, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, ficaria a base que é 2, né? Ó, aqui, ó, a base que é 2, tá? Vezes a altura, que é 1,75. E isso eu tenho que fazer 6 vezes, certo? Então, ó, 6 vezes a base vezes a altura sobre 2. Só que quando eu faço essa conta, o 6 dividido por 2 dá 3. Então, é 6 vezes base vezes a altura. 3 vezes base vezes altura. Então, 3 vezes a base é 2 e a altura é 1,75. Então, essa área é, aqui, 10,5 unidades de área, tá? Qual é a medida da área e do perímetro de um losango cujos lados são esses? Então, você tem aqui as coordenadas 1, 6, 0 no x. Aqui é o x, né? Aqui é o y. Peraí, deixa eu pôr assim. Aqui é o x, ó. Aqui é o y, né, para você ver. Então aqui ele pede a área desse losango aqui. Então 2 no x, 3 no y é um ponto, 1 no x, 0 no y é esse aqui, 0 no x, 3 no y é esse, e 1 no x, 6 no y é esse aqui, tá? Aí o que nós temos? Aqui eu dividi em 2 triângulos, ó, simplesmente, ó, base vezes altura dividido por 2, 2 vezes, só que 2 dividido por 2 vai dar 1, então aqui simplesmente é a base, que é 2 vezes a altura, que aqui dá 3, né? Essa altura aqui, ó, essa altura aqui dá 3, tá? Então 2 vezes 3, 6, então 6 unidades de área, tá? Essa é a resposta desse daí. No caso dessa figura aqui que vocês estão vendo agora, é a mesma coisa que eu fiz, eu peguei a área de um retângulo, base vezes altura, que deu 11 vezes 6, que é 66, tá? Depois eu fiz subtraindo os triângulos, ó, tá vendo? Só que eu peguei aqui 1, 2, 3. Aqui é um retângulo que eu peguei, tá? Então eu peguei 1, 2, 3 e 4 triângulos, e aqui um retângulo, 3 e 7, 21, olha só. Aqui, ó, 3 e 7, 21, tá? Esse aqui é do retângulo que eu peguei, ó, beleza? E aí você calcula a área do retângulo, base vezes altura.
a área dos triângulos, que é base vezes altura sobre 2, e a área desse retângulo, que simplesmente é base vezes altura, 3 vezes 7, 21, tá? E aí você subtrai, aqui no caso deu 19 metros quadrados. Como o custo é de R$1.000 por metro quadrado, ó, preço do metro quadrado da área é R$1.000, então o custo desse terreno que ele vai comprar é de R$19.000, tá? No caso dessa área aqui, ó, agora, A, B, C, D e A, B, C, D, E, eu também fiz a mesma coisa. Peguei o retângulo e subtraí os triângulos, tá? Aqui no final a área dá de 5,5 unidades de área, tá bom? Agora eu vou mostrar a atividade para vocês. Olha, a atividade dessa semana é semelhança de triângulos, tá? Semelhança das figuras, figuras semelhantes. O que você tem basicamente nas figuras semelhantes? Uma proporção entre os lados. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 2. Então eu sei que esse lado aqui é 3 vezes maior que esse aqui, tá? Quando eu falo 3 vezes maior, eu estou dizendo que ele é multiplicado por 3. Quando eu falo 3 vezes menor, mesmo falando vezes, mas eu falo 3 vezes menor, é dividido. Aí é uma redução. 3 vezes maior é um aumento e 3 vezes menor é uma redução. Parece uma coisa óbvia, mas é importante porque a gente diz a palavra vezes, né? Aqui nós temos a mesma situação, tá? Você começa a reparar que os lados são paralelos, então o ângulo aqui é o mesmo, né? E essa medida de abertura aqui, ó, o ângulo, se aqui é medida alfa, aqui também é alfa, apesar de estarem em posições diferentes. Na matemática a gente diz que eles são congruentes na geometria, então, mas a medida desse ângulo é igual à medida desse ângulo aqui, tá? A medida de abertura é a mesma. Então você começa a perceber. Nessa atividade, os ângulos são todos iguais. Então, outra coisa importante, não importa o tamanho da figura. O importante é que, por exemplo, se aqui, ó, dê uma olhada aqui, se aqui o ângulo é de 60 graus, esse ângulo beta aqui que ele está colocando pequenininho aqui, que talvez não dê para ver aí no vídeo, também é 60 graus. Então, o que é para fazer para a semana que vem, que eu vou corrigir? Página 59, tá? Da apostila Aprender Sempre 2, tá bom? Volume 2, aqui, ó. Tá, então é essa página aqui. Deixa eu abrir novamente. É página 59, tá? É das aulas 1 e 2, tá? Então 59, 60, 61. E na página 62 já começaria outra aula, tá bom? Então, até aqui, ó, até página 61, da 59 até a 61. Boa atividade a todos, até quarta-feira que vem, tá bom? Abraço.